quanto a acessos ferroviários, portanto, está prevista a sua conclusão para 2009, portanto, e também é um fator importante para o alargamento do Interland à Espanha. Quanto às condições do acesso marítimo, portanto, é um problema do Porto de Aveiro, portanto, é um problema que restringe a capacidade do Porto de Aveiro. Neste momento, portanto, admitem-se navios até 140 metros com 8 metros de escalado, portanto, é um problema que tem que se resolver. Relativamente à envolvimento territorial, portanto, é uma vantagem competitiva do Porto de Aveiro, não tem a inexistência portanto, de pressões urbanas, contrariamente ao que acontece em alguns portos, nomeadamente em eleições em Lisboa e em Vigo também. Evolução, portanto, fazendo agora o diagnóstico portanto, do Porto, e relativamente à evolução dos tráfegos, podemos ver que o Porto de Aveiro, de 80 para cá, portanto, teve sempre um crescimento linear e contínuo. Atingiu este ano um volume, portanto, um novo máximo histórico, com 3,3 milhões de toneladas. Portanto, é o principal porto do país na movimentação de produtos metalúrgicos e um importante porto na movimentação de carga geral e fracionada. Portanto, pode-se concluir que o Aveiro apresenta-se como um porto dinâmico, portanto, com bom crescimento de tráfego e aumento do grau de diversificação de cargas. Relativamente ao modelo de gestão, o Porto de Aveiro está situado, portanto, entre um modelo de tool port e um modelo landlord port, ou seja, portanto, está a meio caminho da concessão total do porto, da exploração portuária às empresas privadas. Neste momento, portanto, tem concessionado portanto, o Terminal Sul. Os bens líquidos são as empresas que operam sob um regime de licenças e no Terminal Norte portanto, está em estudo a concessão, portanto, que se prevê portanto, que poder concessionar entre 2007 e 2008. Portanto, para passar definitivamente para o modelo de Landlord Port. Passando agora, portanto, à consequente análise SWOT e analisando, portanto, os pontos fortes, vemos que podemos concluir que, como ponto forte do Porto de Aveiro, temos a situação geográfica, a grande capacidade da costagem, a grande superfície de terraplenos, a possibilidade de extensão dos terminais portuários e a grande reserva para a implementação de atividades logísticas e industriais, com cerca de 190 hectares, as boas acessibilidades rodoviárias, os bons sistemas de segurança, as boas práticas ambientais, portanto, e a imagem de eficácia da prestação de serviços e tarifas competitivas, portanto, junto dos clientes. Como pontos fracos, podemos enunciar portanto, o acesso marítimo deficiente, a inexistência do acesso ferroviário, portanto, os equipamentos, em especial no Terminal Norte, portanto, são insuficientes e desadequados. Os proveitos de exploração, portanto, são insuficientes para cobrir os custos operacionais, portanto, e também a insuficiência da armazenagem coberta. E ainda, portanto, o escasso dinamismo comercial, ou seja, o Porto não tem uma política comercial hoje, que se possa dizer, a dispersão de competências, portanto, relacionadas com a movimentação portuária, a inexistência de um plano de qualidade e de um regulamento de exploração, a complexidade dos procedimentos administrativos e aduaneiros e a rigidez legal, portanto, relativa à utilização da mão de obra portuária. Passemos agora, portanto, às oportunidades e às ameaças. Aqui, portanto, elencamos, portanto, os projetos portanto, de instalação de empresas petrolíferas e de biodiesel, as potencialidades, portanto, conferidas com a implementação de designadamente na ZALI, na zona, portanto, de atividades logísticas e industriais, a possibilidade do alargamento do Interland com a capacidade de ter novos clientes, designadamente a Espanha, mas para isso é necessária a concretização da ligação ferroviária e a conclusão da autoestrada, portanto, Aveiro-Vilar Formoso, a criação do Porto Seco de Salamanca e da Guarda, ainda portanto, a política europeia e nacional portanto, relativamente à promoção dos projetos do transporte marítimo portanto, e das autoestradas do mar, os problemas portanto, de Lisboa e de Leixões, portanto, devido à falta de espaços portanto, e devido às dificuldades de expansão e aos congestionamentos dos acessos rodoviários, e ainda, portanto, o potencial desenvolvimento da náutica de recareio portanto, e dos navios de cruzeiro, portanto, e designadamente com o projeto também da náutica da Marina da Barra. Como ameaças, portanto, temos a vulnerabilidade da atividade do Porto face às mudanças dos países de origem e destino das mercadorias e da dimensão dos navios utilizados, ou seja, quer-se dizer portanto, que a deslocalização de muitos movimentos marítimos para a Ásia portanto, é um fator, é uma ameaça ao Porto de Aveiro, designadamente que implica movimento em navios com maior capacidade de carga para as quais o Porto não está preparado para receber, portanto a carga pode fugir do Porto de Aveiro ou vir ao Porto de Aveiro. O aumento da concorrência, designadamente também do Porto de Leixões e do Porto de Vigo,
a concentração oligopolística dos operadores nacionais, as dificuldades da concretização dos projetos de desenvolvimento do Porto devido a condicionalismos ambientais e ainda o enfraquecimento da situação financeira por mínimos proveitos, designadamente provenientes da venda de inertes. Passemos então, portanto, à segunda fase, na qual procuramos fazer uma definição da visão do Porto e depois, portanto, a seguida dos objetivos estratégicos. Então, para a visão do Porto, temos que potenciar, portanto, os fatores de competitividade, designadamente, portanto, a inserção territorial vantajosa, a grande capacidade de reserva de terraplenos, minimizar, portanto, as limitações do acesso marítimo e superar os constrangimentos relacionados com a operação portuária. Assim, para 2015, pretendemos que o Porto Aveiro seja um dos mais dinâmicos e competitivos portos da faixa atlântica da Península Ibérica no transporte de curta e média distância e possuir um amplo polo de desenvolvimento logístico e industrial. Os objetivos estratégicos. Elencámos 3 objetivos estratégicos, designadamente o alargamento e a potenciação do Interland, a realização do potencial da capacidade em reserva e a melhoria da oferta de serviços portuários. Relativamente ao primeiro, portanto, pretende-se, e numa ótica geográfica e económica, portanto, pretende-se, portanto, que hoje o atual Interland do Porto Aveiro, situado entre o Douro e o Tejo, possa expandir para a Espanha, e realmente para isto é necessário, portanto, a concretização, portanto, a conclusão das obras da A25, portanto, e a ligação ferroviária. Realizar o potencial da capacidade em reserva significa potenciar, portanto, toda a área que temos no terminal dos graneiros líquidos, graneiros sólidos e nos terrenos em reserva, com cerca de 190 hectares, com a instalação de atividades logísticas e industriais, utilizadoras do Porto. Como o terceiro objetivo, portanto, a oferta dos serviços portuários, significa, portanto, potenciar a capacidade, portanto, das infraestruturas, designadamente com o acesso marítimo permanente dos navios ao Porto, melhorar a performance do serviço estiva, com a melhoria dos equipamentos e a flexibilização e produtividade da mão de obra portuária, melhorar, portanto, a organização e coordenação da atividade portuária, com otimização e da organização funcional das operações, a coordenação dos diferentes agentes e atores portuários, a modernização dos procedimentos administrativos e aduaneiros. E, por fim, portanto, chegamos, portanto, à última fase, que é a fase da apresentação das linhas estratégicas do Porto, de desenvolvimento do Porto. Aqui elencámos, portanto, 34 ações. Agrupámos essas 34 ações, portanto, em 6 grupos. O primeiro grupo é a melhoria dos acessos, o segundo grupo, o ordenamento territorial, o terceiro grupo, a passagem para o modelo Landlord-Port, o quarto grupo, a melhoria do enquadramento organizacional e regulamentar, o quinto grupo, a promoção da atuação comercial e o sexto grupo, o envolvimento da comunidade portuária.